Correspondente Ipiranga, Rede Gaúcha Sat. Você vai saber agora. Avião com mais de 200 pessoas desaparece no mar do Vietnã. Governo federal socorre concessionárias e adia aumento nas contas de luz. 3 postos de combustíveis são assaltados em 3 horas na capital. Eu sou a jornalista Andressa Xavier e este é o Correspondente Ipiranga, Rede Gaúcha Sat. 8 horas, 1 minuto, céu nublado em Porto Alegre, 22 graus a temperatura. Bom dia. Um novo mutirão dos Correios será realizado hoje e amanhã no estado. O objetivo é colocar em dia parte das milhares de correspondências atrasadas por causa da greve, que vai completar 40 dias na segunda-feira. O último balanço aponta que há 1,5 milhão de correspondências atrasadas. Julgamento da greve está marcado para a próxima quarta-feira no Tribunal Superior do Trabalho. Está mais fácil trocar seus quilômetros de vantagens Ipiranga por pontos múltiplos. São passagens aéreas TAM ou mais de 370 mil opções de prêmios. Um preso do regime semiaberto foi assassinado no bairro Santos Dumont, em São Leopoldo, no Vale dos Sinos. Segundo a Brigada Militar, Volmir dos Santos, de 36 anos, foi atingido na nuca por um disparo de arma de fogo em frente à residência. Ele cumpria pena no regime semiaberto em Charqueadas. E 2 irmãos foram mortos pelo cunhado a noite passada em Portão, no Vale dos Sinos. O crime ocorreu em um bar no bairro Estação. O motivo do crime seria porque os irmãos não deixaram o cunhado permanecer com eles no local. Após um desentendimento, o cunhado sacou um revólver e atirou várias vezes. Ele fugiu, mas acabou preso pela Brigada Militar. O homem não teve a identidade revelada, tem 37 anos, é casado com a irmã das vítimas e tem antecedentes por ameaça e lesão corporal envolvendo familiares. Morreu o homem que tentou matar a ex-companheira e uma amiga dela em Passo Fundo. O crime ocorreu no bairro São Luís Gonzaga a noite passada. Anderson Roberto Sampaio da Silva, de 25 anos, invadiu a residência da ex-namorada e a baleou na cabeça. A adolescente, de 15 anos, está internada em estado regular no Hospital São Vicente de Paulo. Uma amiga dela, que também estava na residência, foi baleada na barriga. Alana de Oliveira Antunes, de 18 anos, está fora de perigo. O autor do crime atirou contra a própria cabeça, chegou a ser internado, mas morreu depois. 3 postos de combustíveis foram assaltados em um intervalo de 3 horas a noite passada em Porto Alegre. A primeira ocorrência foi na Avenida Coronel Marcos, no bairro Ipanema, da Zona Sul. 3 homens abordaram clientes e funcionários e anunciaram o assalto. As pessoas foram mantidas presas na cozinha da loja de conveniência. O trio agiu com violência e agrediu uma funcionária. Um veículo Toyota Corolla e pertences de clientes foram levados. Também por volta das 10 da noite, um homem a pé rendeu funcionários em um posto na Avenida Oscar Pereira, quase na esquina com Azenha. O assaltante levou R$500. E no início da madrugada, um homem assaltou um posto na Avenida Aparício Borges, próximo à Rua Pedro Boticário. Ele rendeu funcionários e levou cerca de R$200. Os funcionários relataram ser este o 7º assalto do estabelecimento em um mês. Ainda nesta edição, caminhoneiro é preso alcoolizado ao tombar caminhão na Serra Gaúcha. Ministro da Saúde leva a esposa para carnaval em 3 capitais com o avião da FAB. Está mais fácil trocar seus quilômetros de vantagens Ipiranga por pontos múltiplos. São passagens aéreas TAM ou mais de 370 mil opções de prêmios. O Grêmio empatou mais uma no Gauchão. Ficou no 2-2 com São Luís de Juí a noite passada. Simon e Yuri Mamute fizeram os gols do Grêmio. E Aloísio e Jeromel Contra marcaram para o time da casa. A BR-116 tem bloqueios para obras hoje na região metropolitana. Até 5 da tarde haverá interrupções de 15 minutos no sentido interior capital. Será feito o içamento de vigas no viaduto de Sapucaia do Sul. E o ministro da Saúde levou a esposa para o carnaval em 3 capitais com o uso de avião da Força Aérea Brasileira.
Roseli Regis dos Reis acompanhou o marido, Arthur Quioro, nas viagens de São Paulo a Recife, seguiu para Salvador e depois para o Rio de Janeiro. Pelo decreto de viagens, os jatos da FAB podem ser utilizados quando houver motivo de segurança e emergências médicas. Também em viagens a serviço e deslocamentos para o local de residência permanente. Quioro disse que o motivo da viagem foi para ações de mobilização e promoção do uso de preservativos para prevenir contra a AIDS durante as festas. As concessionárias de distribuição de energia que não conseguiram contratar em dezembro toda a carga que precisavam para atender a demanda dos consumidores para 2014 vão receber ajuda do governo. Em nota, o Ministério de Minas e Energia informou que 1 bilhão e 200 milhões de reais será repassado até a próxima terça-feira. O recurso vai servir para compensar as despesas adicionais que essas empresas tiveram em janeiro com a compra de energia no Mercado Livre, que é mais cara do que nos leilões. O ministro de Minas e Energia, Edson Lobão, não esclareceu se o governo vai pagar a conta sozinho. Quanto a quem vai pagar, é uma decisão que nós ainda vamos tomar. Se o Tesouro paga sozinho, o que não é provável, se uma parte vai para a conta de energia elétrica, se a outra parte alguém vai ter que bancar, o fato é que essa é uma providência para depois. A ideia do governo é dar um fôlego às concessionárias e adiar o aumento nas contas de luz dos consumidores, o que provocaria impacto na inflação. Em dezembro de 2013, o governo realizou um leilão em que as distribuidoras contrataram das geradoras o fornecimento de energia em curto prazo para complementar o atendimento da demanda prevista para 2014. No entanto, elas só conseguiram contratar 44% da energia que precisavam. Em instantes, avião com mais de 200 pessoas desaparece no mar do Vietnã. Está mais fácil trocar seus quilômetros de vantagens Ipiranga por pontos múltiplos. São passagens aéreas TAM ou mais de 370 mil opções de prêmios. No correspondente Ipiranga Rede Gaúcha Sat, a previsão do tempo com Andressa Dornelles. O sol aparece na maior parte do interior do Rio Grande do Sul. Na Serra, Litoral Norte e região metropolitana, a nebulosidade aumenta e deve chover principalmente durante a tarde. Santa Catarina também terá chuva, mas na faixa leste. Agora em Porto Alegre, 22 graus, 8 horas, 7 minutos. Os ônibus das empresas Viação Teresópolis, Cavalhada e Trevo circulam normalmente nesta manhã em Porto Alegre. Um protesto de servidores ontem impediu a saída dos coletivos das garagens até a metade da tarde. A retomada do serviço ocorreu após a Brigada Militar acompanhar um oficial de justiça que notificou os rodoviários sobre a decisão judicial que determinou a liberação das garagens. Mais de 300 ônibus deixaram de circular na capital nesta sexta-feira. E um caminhão Scania carregado com frango congelado tombou na BR-116, na rótula com a Avenida São Leopoldo, em Caxias do Sul. O motorista foi preso em flagrante. No teste do bafômetro foi constatado que ele estava alcoolizado. Um homem de 46 anos foi preso pela Polícia Rodoviária Federal na BR-287 em Santiago, na fronteira oeste do estado, por dirigir embriagado. José Cláudio D'Alegonari, de 46 anos, transportava 6 trabalhadores que realizaram o conserto de uma via da região. O veículo foi devolvido à empresa responsável pelo transporte. Um avião indiano com 170 pessoas a bordo pegou fogo ao pousar no Nepal. O incidente aconteceu neste sábado. Não há mais detalhes nem relatos sobre possíveis vítimas. E um Boeing 777 com 239 pessoas a bordo está desaparecido na Ásia. A aeronave da companhia aérea da Malásia saiu da capital do país, Kuala Lumpur, em direção a Pequim na tarde de sexta-feira. Desapareceu quando sobrevoava o Vietnã e as informações são de que caiu no mar. A empresa aérea informou que os passageiros do avião desaparecido são de 14 nacionalidades. A maioria de países da Europa e Ásia, mas também há norte-americanos e canadenses. Equipes da Marinha de vários países realizam buscas no mar, mas até agora não há qualquer informação do paradeiro do avião da companhia aérea da Malásia. Quilômetros de vantagens Ipiranga. Troque por passagens aéreas da TAM.
Confira a íntegra desta edição no site radiogaúcha.com.br. Correspondente Ipiranga, Rede Gaúcha Sat, editado em colaboração com Zero Hora e Agência RBS. Próxima edição às 12 horas e 50 minutos. Correspondente Ipiranga, Rede Gaúcha Sat. Você vai saber agora. Conselho Nacional de Justiça vai cobrar data para fim do Presídio Central. Brigada Militar e Conselho Tutelar recolhem 300 adolescentes embriagados em festa rave no norte do estado. Localizada mancha de óleo no mar após desaparecimento de Boeing no Vietnã. Eu sou a jornalista Andressa Xavier e este é o correspondente Ipiranga, Rede Gaúcha Sat. 12 horas 50 minutos, céu nublado em Porto Alegre, 22 graus 7 décimos a temperatura. Boa tarde. Começa na segunda-feira a campanha de vacinação contra o HPV no Rio Grande do Sul. O lançamento na capital será na escola Mané Garrincha, no bairro Menino Deus. Vacinas contra o papilomavírus, o HPV, serão aplicadas em meninas entre 11 e 13 anos. A meta é imunizar 258 mil jovens aqui no Rio Grande do Sul. As doses da vacina serão oferecidas em todas as escolas públicas e particulares. O HPV é uma das principais causas do câncer de colo de útero. Está mais fácil trocar seus quilômetros de vantagens Ipiranga por pontos múltiplos. São passagens aéreas TAM ou mais de 370 mil opções de prêmios. Este é o último fim de semana para visitar Caxias do Sul e curtir a Festa da Uva. O evento termina amanhã na Serra Gaúcha. O público registrado este ano já supera o da última edição do evento em 2012. Quase 500 mil pessoas visitaram o Parque da Festa da Uva. Segundo os organizadores, mais de 130 toneladas da fruta foram distribuídas aos turistas. O ingresso custa R$ 12 e dá direito inclusive a assistir aos shows programados. A Mega Sena poderá pagar 33 milhões de reais a quem acertar as 6 dezenas. O sorteio será realizado às 8 da noite. Se aplicado na poupança, o prêmio pode render R$ 200 mil por mês. As apostas podem ser feitas até às 7 da noite nas lotéricas. Também hoje será sorteada a Time Mania com previsão de prêmio de 12 milhões de reais. E melhorou o nível da maior represa de São Paulo. A chuva na região sudeste do país elevou o nível do reservatório do sistema Cantareira. A medição feita na manhã de hoje apontou 16%. Na sexta-feira era de 15,8% o menor volume da história. A Cantareira atende principalmente a região metropolitana de São Paulo. Localizadas manchas de óleo no mar na região onde desapareceu o Boeing da Malásia, com mais de 200 pessoas a bordo. A informação foi divulgada hoje por autoridades do Vietnã. O avião decolou na sexta-feira de Kuala Lumpur para Pequim, mas sumiu dos radares pouco depois. 239 pessoas de 15 nacionalidades estavam a bordo, nenhum é brasileiro. Ainda nesta edição, a audiência sobre licitação do transporte público de Porto Alegre será na segunda-feira em ginásio. A agência do Santander é arrombada na zona norte da capital. Está mais fácil trocar seus quilômetros de vantagens Ipiranga por pontos múltiplos. São passagens aéreas TAM ou mais de 370 mil opções de prêmios. Uma agência do Santander foi arrombada no início da manhã deste sábado no bairro São Geraldo, zona norte da capital. Segundo a Brigada Militar, 2 caixas eletrônicos foram abertos com maçarico. Não há informações se o dinheiro foi levado. Ninguém foi preso. A agência fica na rua Quintino Bandeira. Anulada a decisão de primeiro grau que condenou 2 ladrões que assaltaram e balearam médica na rua José Bonifácio, em Porto Alegre, em outubro de 2012.
Na decisão publicada pelo Tribunal de Justiça, o desembargador Carlos Alberto Echeverri, presidente e relator da Câmara Criminal, reconheceu a nulidade da sentença. As defesas dos réus José Lucas Peixoto Mesquita e Eduardo Paulon Madruga apontaram que houve falta de prazo para apresentação de defesa e de produção de laudo de gravidade da lesão e perícia da trajetória do projétil ou de balística. Mesmo assim, no dia 19 de dezembro passado, o desembargador negou o pedido de liberdade de José Mesquita. Ele e Eduardo Madruga seguem presos. Simone Teixeira Napoleão foi baleada em uma das mãos e no quadril ao tentar escapar. Os ladrões queriam levar o carro da médica. Simone foi encaminhada ao HPS e posteriormente ao Hospital Moinhos de Vento e teve alta uma semana depois. 300 adolescentes foram surpreendidos por uma ação do Conselho Tutelar e da Brigada Militar em uma festa rave com venda de bebidas alcoólicas liberada em Passo Fundo, no norte do estado. O Conselho Tutelar recebeu denúncias anônimas sobre o evento que aconteceu em um ginásio. Centenas de jovens com idades entre 13 e 17 anos foram flagrados com sinais de embriaguez. Os 4 organizadores do evento foram levados para a Delegacia de Pronto Atendimento da cidade. Os jovens só foram liberados na presença dos pais ou responsáveis, que tiveram que fazer um cadastro junto ao Conselho Tutelar. O caso vai ser encaminhado ao Ministério Público. Em instantes, o Conselho Nacional de Justiça vai cobrar data para fim do Presídio Central. Está mais fácil trocar seus quilômetros de vantagens Ipiranga por pontos múltiplos. São passagens aéreas TAM ou mais de 370 mil opções de prêmios. No correspondente Ipiranga Rede Gaúcha Sat, a previsão do tempo com Andressa Dornelles. A região leste do estado terá muitas nuvens e pancadas de chuva ao longo da tarde, com períodos de melhoria. No oeste e norte, o sol aparece. Deve chover inclusive no litoral norte e região metropolitana. Santa Catarina também terá chuva no litoral. Agora em Porto Alegre, 22 graus 7 décimos, 12 horas 56 minutos. A empresa gaúcha de rodovias vai conhecer semana que vem as propostas das empresas interessadas em fazer a obra de ampliação do número de cabines na praça de pedágio da RS 287 em Venâncio Aires. O objetivo é criar uma pista com passagem exclusiva para veículos que usem a identificação eletrônica sem a necessidade do pagamento com dinheiro em espécie. A praça de pedágio de Venâncio Aires foi construída em 98. A segunda edição da chamada Pedalada Pelada ocorre hoje à tarde, a partir das 4 horas, com partida no Largo Zumbi dos Palmares, bairro Cidade Baixa. O trajeto será definido na hora, junto com os participantes. O objetivo da bicicletada é alertar autoridades para o risco que correm os ciclistas frente a atitudes imprudentes de alguns condutores de carros e de ônibus. Além de Porto Alegre, a pedalada acontece hoje também em Florianópolis, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. E a Câmara de Vereadores de Porto Alegre mudou a data e o local da audiência sobre a licitação do transporte público. Será nesta segunda-feira, às 7 da noite, no ginásio Tesourinha. Em 27 de fevereiro, a audiência foi cancelada por falta de espaço para o público que compareceu na Câmara de Vereadores. Já a audiência pública sobre o plano diretor cicloviário, que estava marcada também para segunda-feira, foi adiada para o dia 31 na Câmara Municipal. O mutirão carcerário do Conselho Nacional de Justiça decidiu inspecionar neste ano os 6 piores presídios do país. No estado, a ação começa na próxima segunda-feira no Presídio Central, em Porto Alegre. O mutirão terá 2 frentes. Primeiro, avaliar os processos de cada preso para verificar se há presos com direito à progressão de regime ou se eventualmente já deveriam estar soltos. A segunda frente é para inspecionar o local e as condições em que os detentos se encontram. O CNJ tem recebido denúncias de superlotação, esgoto a céu aberto, mistura de presos provisórios com condenados e comando de facções decidindo sobre quem tem direito a atendimento médico e jurídico. No mutirão do Presídio Central,
Central serão revistos 4.459 processos e o trabalho será coordenado pelo juiz João Marcos Buch, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Ao todo, serão 7 juízes e uma equipe de mais de 20 assessores. Eles trabalharão durante 2 semanas. O juiz explica que os magistrados vão fazer visitas diárias ao local. Todos os dias entrar no presídio para avaliar a situação, porque eu sei que é um presídio de grande porte e que não é um dia, em 1 hora, 2 horas, que vai ter a noção completa do que está acontecendo lá dentro. Assim que os processos forem analisados e as condições inspecionadas, o juiz João Marcos Buch afirma que vai solicitar às autoridades uma data final para o esvaziamento do Presídio Central. Vou procurar me reunir com o secretário de Segurança Pública para ver quais efetivamente os planos de ação que o governo tem e com datas, né? A importância de se ter datas nesses compromissos do Estado, porque se não se assinarem datas, nós sabemos que as coisas acabam ficando muito complicadas e se eternizando na busca de uma solução. O governo gaúcho vem afirmando que até o final do ano vai esvaziar ou apresentar condições de esvaziamento do Presídio Central. Quilômetros de vantagens Ipiranga. Troque por passagens aéreas da TAM. Confira a íntegra desta edição no site da Rádio Gaúcha. Correspondente Ipiranga, Rede Gaúcha Sat, editado em colaboração com 0 Hora e Agência RBS. Próxima edição às 18h50. Correspondente Ipiranga, Rede Gaúcha Sat. Você vai saber agora. Prédio onde parte da estrutura desabou é interditado em Porto Alegre. Divulgada a lista de passageiros de avião que desapareceu na Ásia. O Ministério do Trabalho vai mediar negociação para tentar evitar nova greve dos rodoviários da capital gaúcha. Eu sou a jornalista Andressa Xavier e este é o correspondente Ipiranga, Rede Gaúcha Sat. 18h50. Céu parcialmente nublado em Porto Alegre. 22 graus e 6 décimos a temperatura. Boa noite. A presidente Dilma Rousseff fará pronunciamento em rádio e TV em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, celebrado hoje. Ela falará sobre conquistas obtidas pelo público feminino. A presidente disse que hoje é dia de celebrar a força e a coragem das mulheres. Está mais fácil trocar seus quilômetros de vantagens Ipiranga por pontos múltiplos. São passagens aéreas TAM ou mais de 370 mil opções de prêmios. O trânsito está totalmente liberado na BR-116 em Sapucaia do Sul. Até às 5 da tarde houve interrupções de tráfego na rodovia para içamento de vigas nas obras do viaduto. Dezenas de ciclistas realizaram protesto no centro de Porto Alegre nesta tarde. Eles promoveram a Pedalada Pelada, realizada simultaneamente em outras 3 capitais brasileiras. Além de Porto Alegre, o evento acontece neste sábado em Florianópolis, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. O objetivo é chamar a atenção para a fragilidade dos ciclistas no trânsito e pedir respeito dos motoristas. E termina neste domingo em Caxias do Sul a Festa da Uva. Mais de 484 mil pessoas já visitaram o parque de eventos. Mais de 130 toneladas de uva foram distribuídas. O ingresso custa R$12. E será sorteado logo mais às 8 da noite o prêmio acumulado da Mega Sena. Quem acertar as 6 dezenas receberá R$33 milhões. Também hoje será realizado o sorteio da Time Mania, com previsão de prêmio de R$12 milhões. O município catarinense de Chapecó vai proibir o consumo de bebidas alcoólicas em locais públicos. A lei foi sancionada nesta sexta-feira, mas começa a valer somente em junho. Até lá, será feita a regulamentação da lei e uma campanha de esclarecimento à população.
Pela lei, fica proibido beber em vias públicas, praças, hall de edifícios, repartições públicas, área externa de campos de futebol, ginásios de esportes e praças. Será permitido o consumo apenas em bares e quiosques e arredores. A fiscalização será feita pela Polícia Militar e pela Guarda Municipal. A Delegacia Regional do Trabalho vai mediar a negociação entre rodoviários e empresários de ônibus de Porto Alegre. Na próxima segunda-feira, o sindicato patronal será convocado a explicar o desconto no contra-cheque sobre os dias de greve em janeiro. A medida causou revolta dos trabalhadores que paralisaram as atividades em 2 empresas nesta sexta-feira. Eles reclamam que a ação judicial que trata dos descontos ainda não foi julgada e, por isso, os descontos são abusivos. Para o superintendente do Ministério do Trabalho no Rio Grande do Sul, os termos firmados pelo Tribunal Regional do Trabalho previam um desconto de outra forma. Flávio Zacher entende que a compensação pelos dias parados se daria no banco de horas e não no contra-cheque dos trabalhadores. Que esse desconto se daria em cima do banco de horas. Ora, esse desconto estaria em cima do banco de horas, que foi aprovado na Assembleia da categoria. Por que esses descontos estão sendo feitos de maneira numérica no contra-cheque dos trabalhadores? Isso aí, para mim, já é uma contradição. Então vamos ouvir o lado dos empresários, tentar entender bem como é que está essa situação e tentar chegar a um consenso. Os rodoviários de Porto Alegre aguardam pela mediação do Ministério do Trabalho, mas não descartam novas paralisações. Novos protestos podem ocorrer na próxima semana, caso as negociações não avancem. Ainda nesta edição, a Jota de Minas Gerais se apresenta como dono de pacote com mais de R$1 milhão encontrado em aeroporto. Avião da Gol sofre pane e precisa fazer pouso forçado no Rio de Janeiro. Está mais fácil trocar seus quilômetros de vantagens Ipiranga por pontos múltiplos. São passagens aéreas TAM ou mais de 370 mil opções de prêmios. 1 milhão de beneficiários do programa Bolsa Família estão matriculados no Pronatec, Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego. A presidente Dilma Rousseff publicou no Twitter que a marca foi alcançada ontem. Os aposentados e pensionistas do INSS podem obter na internet o comprovante de rendimentos para a declaração do imposto de renda. Basta entrar no site da Previdência Social e informar número do benefício, data de nascimento, nome do beneficiário e o CPF. Um voo da Gol, que partiu do aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, para o Santos Dumont, no Rio de Janeiro, sofreu uma pane na manhã deste sábado e teve que pousar no Aeroporto Internacional do Galeão. Em nota, a companhia aérea informou que a parte que cobre o motor do Boeing 737-800 se soltou durante o voo. O avião estava com 67 passageiros. Segundo a companhia, a aterrissagem e o desembarque dos passageiros transcorreram normalmente. E um avião da Ucrânia foi atingido por tiro enquanto sobrevoava neste sábado uma área perto da fronteira administrativa com a região da Crimeia, que está sob controle da Rússia. Ninguém ficou ferido. O avião tinha 3 tripulantes a bordo e estava numa missão de observação. E passageiros listados como possíveis vítimas de voo da Malásia não estavam no avião, segundo autoridades europeias. Após a companhia aérea Malaysia Airlines lançar uma lista de passageiros do voo que desapareceu, a Áustria negou que um dos seus cidadãos estava a bordo do voo. O passaporte do cidadão austríaco havia sido roubado há 2 anos, segundo o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do país europeu. O mesmo ocorreu com o cidadão italiano que estava na lista de passageiros. O avião segue desaparecido. Uma pista divulgada hoje indica que há vestígios de óleo na área do mar do Vietnã. A aeronave fazia um voo entre Kuala Lumpur e Pequim, na China, e perdeu contato com o registro do tráfego aéreo sobre o território marítimo vietnamita. Em instantes, parte de prédio desaba e local é interditado em Porto Alegre. Está mais fácil trocar seus quilômetros de vantagens Ipiranga por pontos múltiplos. São passagens aéreas TAM ou mais de 370 mil opções de prêmios. No correspondente Ipiranga Rede Gaúcha Sat, a previsão do tempo com Débora Cademartori. O tempo é aberto na metade oeste do Rio Grande do Sul nesta noite.
No norte e nordeste, podem ocorrer pancadas de chuva isoladas. Há variação de nuvens em outras regiões do estado. As temperaturas continuam amenas. Em Porto Alegre, os termômetros marcam 19 graus durante a noite. Agora em Porto Alegre, 22 graus e 7 décimos, 18 horas 58 minutos. Um agiota de Ituiutaba, Minas Gerais, se apresentou à Polícia Federal em Goiás, alegando ser o dono do pacote com mais de R$1.300.000. Os dólares e reais foram encontrados dentro de um carro estacionado no aeroporto em Goiânia no último dia 3. O homem se apresentou espontaneamente e foi liberado depois do depoimento. O dinheiro permanece retido. A Polícia Federal ainda investiga se a história contada é verdadeira. E parte de um prédio de 3 andares no bairro Petrópolis, em Porto Alegre, desabou. O edifício, localizado na rua Barão do Amazonas, precisou ser evacuado por precaução e está interditado. Segundo os bombeiros, parte do forro do último andar caiu por causa da chuva do fim da manhã. Moradores dos 12 apartamentos precisaram sair às pressas. A parte do forro que desabou fica sobre as escadas. Nenhum dos apartamentos foi atingido. Segundo o subcomandante dos bombeiros de Porto Alegre, uma análise preliminar apontou rachaduras e imperfeições em todos os andares do prédio. O major Rodrigo Dutra descarta, no entanto, o risco de desabamento. Não há risco iminente de desabamento da edificação. Não se trata disso. O que se observa dentro da edificação é uma fragilidade ou sinais rachaduras na caixa da escada da edificação. Nós vamos manter o local evacuado e isolado. Ainda não há prazo para a liberação do imóvel. Os moradores foram para casas de parentes. A dona do prédio esteve no local, afirmou que já foram feitas diversas reformas e que a estrutura nunca havia apresentado problemas. Quilômetros de vantagens Ipiranga. Troque por passagens aéreas da TAM. Confira a íntegra dessa edição no site radiogaúcha.com.br. Correspondente Ipiranga, Rede Gaúcha Sat, editado em colaboração com Zero Hora e Agência RBS. Próxima edição, às 20 horas. Correspondente Ipiranga, Rede Gaúcha Sat. Você vai saber agora. Tribunal de Justiça ficou com quase 900 milhões de reais do rendimento dos depósitos judiciais nos últimos 5 anos. Ponto eletrônico para servidores da Assembleia Legislativa começa a funcionar em 2 meses. Ministério da Saúde gastou irregularmente 6 milhões e meio de reais. Eu sou a jornalista Andressa Xavier e este é o correspondente Ipiranga, Rede Gaúcha Sat. 20 horas, 1 minuto. Céu parcialmente nublado em Porto Alegre. 22 graus e 5 décimos a temperatura. Boa noite. A dupla Grenal entra em campo amanhã pelo Gauchão. O Inter enfrenta o Aimoré em São Leopoldo às 4 da tarde. O Grêmio joga contra o Passo Fundo às 6:30 da tarde na Arena. Está mais fácil trocar seus quilômetros de vantagens Ipiranga por pontos múltiplos. São passagens aéreas TAM ou mais de 370 mil opções de prêmios. Alterada a data da audiência pública que discutirá o plano diretor cicloviário de Porto Alegre. Ocorrerá em 31 de março na Câmara Municipal, porque coincidirá com outra audiência pública. Aqui trata da licitação do transporte coletivo, que está mantida para segunda-feira, às 7 da noite, no Ginásio Tesourinha. E a Rádio Gaúcha promove mais uma edição da Caravana do Gauchão. Começou há pouco no Parque da Gare, no centro de Passo Fundo. As atrações são Vera Louca e Gaúcho da Fronteira. O Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, estará aberto neste domingo. Após críticas ao abandono do local fora do período de eventos, como a Expo Inter, o parque foi liberado ao público para lazer.
Haverá várias atrações, além de estacionamento gratuito e a abertura de restaurantes. O uso de bebida alcoólica será vetado. A liberação será um teste, já que a ideia é que futuramente o parque possa ser aberto todos os finais de semana. Em caso de chuva, a ação será cancelada. As 6 melhores escolas do Carnaval do Rio de Janeiro voltam a Marquês de Sapucaí hoje à noite. É para o desfile das campeãs. Passam pelo Sambódromo Grande Rio, Imperatriz, União da Ilha, Portela, Salgueiro e a grande campeã, Unidos da Tijuca. Em Porto Alegre também ocorre hoje o desfile das campeãs, começando com a tribo Os Comanches e encerrando com a campeã do Carnaval, Imperadores do Samba. A Rádio Gaúcha transmite os desfiles logo após essa edição do Correspondente Ipiranga. E ainda nesta edição, protestos do ano passado resultaram em 80 pessoas indiciadas em Porto Alegre. Dilma se reúne amanhã com a cúpula do PMDB. Está mais fácil trocar seus quilômetros de vantagens Ipiranga por pontos múltiplos. São passagens aéreas TAM ou mais de 370 mil opções de prêmios. A presidente Dilma Rousseff convocou para este domingo uma reunião com a cúpula do PMDB. O partido está insatisfeito com os espaços que ocupa no governo. A presidente quer acalmar os ânimos, já que o clima no Congresso é de revolta na base aliada. No encontro são esperados o vice-presidente da República, Michel Temer, e os presidentes da Câmara, Henrique Alves, e do Senado, Renan Calheiros. Após negociação durante a tarde deste sábado no Tribunal Regional do Trabalho, a greve dos garis no Rio de Janeiro chegou ao fim. Os funcionários grevistas e a Prefeitura chegaram a um acordo de um salário base à categoria de R$ 1.100, além do ticket refeição, que eram as principais reivindicações. A paralisação das atividades durou 8 dias, inclusive durante o Carnaval. E mesmo não estando concluída, será inaugurada neste domingo a Arena da Amazônia, em Manaus. Palco de 4 partidas da Copa do Mundo, terá amanhã o jogo das quartas de final da Copa Verde, entre Nacional do Amazonas e Remo do Pará. A obra está 97% concluída. Ainda são realizados os últimos serviços de acabamento. A partida inaugural vai receber público de 20 mil pessoas. 13 mil são pagantes e os outros 7 mil são operários que trabalharam na obra e seus familiares. O estádio tem capacidade para 44 mil torcedores e custou 669 milhões de reais. E o Ministério da Saúde gastou irregularmente 6 milhões e 500 mil reais entre 2010 e 2012, segundo a Controladoria Geral da União. Entre os problemas apontados em auditoria estão o pagamento de diárias de viagens que não ocorreram, gastos com alocação de veículos sem a comprovação do serviço e o pagamento em duplicidade de equipes de saúde indígena. Os relatórios foram encaminhados ao Ministério Público Federal. O Ministério da Saúde afirma que a investigação foi feita a pedido da própria pasta e que já foram adotadas medidas para providenciar o ressarcimento dos valores. Em instantes, depósitos judiciais renderam aos cofres do Tribunal de Justiça quase 900 milhões de reais nos últimos 5 anos. Está mais fácil trocar seus quilômetros de vantagens Ipiranga por pontos múltiplos. São passagens aéreas TAM ou mais de 370 mil opções de prêmios. No Correspondente Ipiranga Rede Gaúcha Sat, a previsão do tempo com Débora Cademartori. As temperaturas entram em declínio na madrugada. Na Serra Gaúcha, os termômetros marcarão 15 graus. Em Porto Alegre, 17 graus. Amanhã o tempo abre na maioria das regiões do Rio Grande do Sul. Na parte nordeste do estado, há possibilidade de pancadas de chuva durante o domingo. Agora em Porto Alegre, 22 graus e 5 décimos, 20 horas, 7 minutos. O ponto eletrônico para servidores efetivos da Assembleia Legislativa vai entrar em funcionamento em cerca de 2 meses. O contrato com a empresa fornecedora dos equipamentos foi assinado nesta sexta-feira. Os 13 aparelhos vão aumentar a fiscalização sobre o horário dos servidores, feito até hoje em papel e caneta. O processo de implantação do ponto biométrico começou em 2012. O sistema vai custar cerca de R$ 55 mil. De acordo com o presidente da Assembleia, deputado Gilmar Sossella, os próximos passos serão a coleta
mudança das digitais dos servidores e a regulamentação da carga horária. Acho que esse é o prazo máximo, né, de 60 dias. Tem um treinamento também do pessoal, tanto com a empresa vencedora, como também nosso pessoal, né, e uma resolução de mesa que, logicamente, trabalha, então, na fixação dos horários, banco de hora, enfim, outras questões que envolvem efetivamente o efetivo cumprimento do horário. O ponto eletrônico não será aplicado aos cargos em comissão, que representam 75% do total dos servidores. A medida foi anunciada após reportagem de Zero Hora em 2012, que revelou o descontrole no cumprimento de horário por servidores e só agora está sendo aplicada. Uma assessora parlamentar, por exemplo, não cumpriu o horário de trabalho e recebia mais de R$20 mil por mês. 80 pessoas foram indiciadas nos protestos do ano passado em Porto Alegre. Ataques contra prédios públicos e privados e saques em estabelecimentos nos bairros Centro, Cidade Baixa e Azenha foram os principais motivos para os indiciamentos, segundo o levantamento de Zero Hora. Eles fazem parte de 71 inquéritos já enviados à Justiça. Os atos ocorreram entre março e setembro de 2013, com ênfase em junho. A maioria dos indiciados é de bairros pobres da capital. Alguns viajaram 20 ou 30 quilômetros até a área central de Porto Alegre, região onde houve a maioria dos protestos. Mais de 1/3 já tinha antecedentes criminais e são integrantes de gangues. E uma minoria inexpressiva dos presos possui vínculo partidário ou sindical. Quase todos os que prestaram depoimento disseram não ter qualquer motivação política. Os depósitos judiciais renderam ao Tribunal de Justiça gaúcho R$883 milhões nos últimos 5 anos. O ano que mais rendeu ao Judiciário foi 2011, quando entraram nos cofres da Justiça Estadual R$240 milhões. Os depósitos judiciais são feitos pelas partes dos processos e podem ser sacados a qualquer momento, após decisão dos juízes. O diretor-geral do Tribunal de Justiça, Omar Amorim, lembra que o repasse para o chamado Fundo de Reaparelhamento do Poder Judiciário está previsto em lei estadual de 2001. O valor que o Poder Judiciário fica, que instituiu o sistema de gerenciamento financeiro dos depósitos judiciais, é a diferença entre a remuneração da poupança, que remunera esses depósitos e é garantida ao depositante, e a remuneração que o sistema financeiro propicia em alguma outra aplicação. O dinheiro está vinculado a investimentos. Segundo o Tribunal de Justiça, a quantia foi usada nos últimos 5 anos para a compra de computadores, impressoras, notebooks e monitores, ampliação e construção de fóruns e pagamento de advogados em comarcas onde não há defensor público. Também existem outras 2 leis estaduais que permitem ao Poder Executivo sacar até 85% dos depósitos judiciais. Nesse caso, não há qualquer obrigação do Piratini de repor esses valores nem de justificar os gastos. O dinheiro vai para o Caixa Único. No ano passado, por exemplo, o governo do estado sacou cerca de R$5 bilhões. A Ordem dos Advogados do Brasil é contra o uso dos depósitos pelos poderes. A entidade moveu ações no Supremo Tribunal Federal, questionando a constitucionalidade dessas leis. Quilômetros de vantagens Ipiranga. Troque por passagens aéreas da TAM. Confira a íntegra desta edição no site radiogaúcha.com.br. Correspondente Ipiranga, Rede Gaúcha Sat. Editado em colaboração com Zero Hora e Agência RBS. Próxima edição amanhã, domingo, às 12h50.